Olá, meus grandes amigos do Trica Show, estamos aqui para mais um episódio. Chegamos ao 10º. Estamos juntos com vocês há 10 semanas já, uma marca muito significante pra gente. E eu sou o Vitor Boni, tô aqui com o Luca Chialini. E aí, Luca, tranquilo? Salve Boni, salve galera do Trica Show. Um prazer novamente estar com todos vocês aqui pela segunda vez. E vamos pra conversa aí. É isso, Luca. Pog Rafa, e aí, Pog? E aí, pessoal, aí, meus queridíssimos amigos, estamos aí para o 10º episódio do nosso Trica Show. Simbora aí pra entrevista. Gemirra, e aí, G? Fala, Feboni. Tô bem ansioso pra sair também, mais um jogador aí pra conta do Trica Show. E Guidão, mais uma vez presente aqui. E aí, Guidão, tranquilo? Fala, Boni, fala, galera. Tô sentindo que a resenha hoje vai ser braba. Vamos lá, vamos começar logo, eu tô ansioso. E no episódio de hoje nós temos uma presença muito ilustre. Cria das categorias de base de São Paulo, campeão paulista da Libertadores e do Mundial, o ex-volante Renan. E aí, Renan, tudo bem? Muito obrigado por atender a gente. É uma honra para nós do Trica Show ter você aqui participando do nosso episódio. Boa noite a todos. Queria dizer que o prazer é meu estar participando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos contar aí. Vamos falar do tricolor, para mim é muito especial, sempre, como São Paulino. E ter participado de tudo que eu participei e nesses momentos de lives, isso e aquilo, eu contar as histórias e tal, tá sendo muito prazeroso. E vamos trocar essa ideia, contar aí para vocês umas resenhas boas aí. Que legal, muito bom ter um ex-jogador que nem você que gosta de participar dessas coisas, de falar sobre o São Paulo. Para começar, a gente leu em uma entrevista que você deu ao Lance no ano passado que seu primeiro jogo como torcedor no Morumbi foi aos 5 anos. Exato. 5 anos. E lá em 1990, uma vitória contra o Grêmio. Então, como que foi esse contato com o São Paulo, esse primeiro contato no Morumbi? Como que foi essa experiência para você? Na verdade já tinha antes, né? Pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão, que sempre foram doentes pelo São Paulo. E ali eles já acharam que era o momento de me levar no estádio, né? Eu tinha medo de me levar, muito pequenininho e tal. Eu sou completamente diferente. Meu filho tem 2 anos, mas ele já foi umas 15 vezes no Morumbi. Eu penso completamente diferente, mas enfim, respeito que meu pai pensava naquela época. No começo foi muito estranho, nunca tinha visto tanta gente junto e tal, mas depois foi uma alegria. Eu não queria mais ir embora depois, não queria mais sair do Morumbi depois. Meu pai contava, né, que eu não queria mais sair do Morumbi. Enfim, história de amor mesmo. Já gostava, e depois da primeira vez que eu fui no Morumbi, então aí virou amor mesmo, virou uma paixão que eu tô sentindo uma falta danada de ir no Morumbi, velho. Tenho ido de vez em quando lá com o Leandro lá no camarote pra gente fazer algumas ações que a gente tem feito, mas ir de fato para ver um jogo tá me fazendo uma falta muito grande. Nossa, nem me fale dessa saudade que faz uma nós. falta absurda. Luca, pode fazer sua primeira pergunta. Bom, Renan, eu queria saber se você tinha algum ídolo, alguma inspiração daquele elenco de quando você começou a acompanhar o São Paulo, que você falou que é desde que você nasceu, né, por conta da sua família, mas quem que é o primeiro ídolo assim, que você lembra que você tem de base? O Raí, sem dúvida nenhuma, foi aquela época maravilhosa do São Paulo, né, aquele time do Tele. Eu gostava de muitos outros jogadores, mas o ídolo mesmo é o Raí, né, sempre. O meu ídolo como torcedor do São Paulo é o Raí. Depois eu joguei com o Rogério e tal, quem sabe ele seja o maior ídolo da história do São Paulo, né? Mas o meu ídolo como torcedor, esquecendo o Rogério, esquecendo que eu joguei com ele, que ele é meu amigo, enfim, o meu ídolo como torcedor é o Raí. Eu acho que eu tenho visto alguns jogos aí do passado, passou esses dias São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o Raí jogando. Eu era criança ainda, então não lembro direito. O Raí jogando era fantástico, cara. Assistindo jogos de novo assim, o Raí era um jogador,
apesar da altura e tal, pô, de uma mobilidade incrível, uma habilidade, finalizava, chegava na área, armava o jogo, o cara era um craque. Então eu não errei de ídolo. Nesse sentido, eu não errei de ídolo, né? Esquece ele como... Não estou falando dele como diretor, a gente não quero julgar ele como diretor agora, só que o torcedor não pode esquecer o que ele fez dentro do campo pelo São Paulo, né? Isso daí jamais será apagado, né? Também está entre os maiores ídolos da história do clube, na minha opinião, não sei a de vocês, mas, sem dúvida nenhuma, como torcedor, é o meu maior ídolo. Todo mundo aqui tem 21, 22 anos aqui no nosso no Trica Show e acho que todo mundo gostaria muito de ter visto o Raí jogando. Gemirra, pode fazer sua pergunta. Renan, você chegou no São Paulo ainda na base, né? Exato. Foi por convite, foi peneira, fazia escolinha de São Paulo, não sei nem se existia naquela época. Como é que foi essa sua chegada no clube? Não, eu jogava na época no Juventus da Moca, né? O famoso moleque travesso. Mas meu tio conhecia o treinador do Sub-15 do São Paulo, que era o Visoli na época. Hoje ele é o auxiliar do time principal, né? Auxiliar fixo do time principal, o Visoli. E meu tio conhecia ele e pediu, né, para eu fazer um teste, mas não um teste como tinha na época, que chegava, sei lá, uns 50 moleque para treinar. Eu fui direto treinar com o grupo, né, com o grupo de jogadores do Sub-15 do São Paulo. Fui lá treinar com eles. E na época ele me perguntou: você joga de lateral direito? Eu falei: jogo, mas nunca tinha jogado. Daí eu joguei, mas assim, porque desde naquela época eu já era um pouco mais forte, um pouco mais alto que os meninos e tal, e eu fiquei de fato no São Paulo porque eu comecei como lateral direito, porque na minha posição tinha 2 jogadores que eram da Seleção Brasileira Sub-15, então ele falou: ó, aqui vai ser pesado pra você, velho, você não joga lateral direito? Até treinei de volante, treinei bem e tal. Ele falou: mas você não joga de lateral direito? Falei: jogo, professor, então vamos testar você uma semana de lateral direito. Pô, eu comecei a treinar, no segundo dia eu já fui pro time titular de lateral direito, e, porra, tinha força, comecei a dar umas passadas boas e tal, eu fiquei. Depois que eu fui migrando pra minha posição, de fato, que deu, na verdade, eu fui pra zagueiro primeiro. As categorias de base de São Paulo jogava com 3 zagueiros, e eu fazia o zagueiro da sobra. Tinha uma inteligência tática de cobertura assim muito boa, e eu fui me destacando. Só mais no Sub-20, um ano antes de subir profissional, que o Visoli, no Sub-20, de novo o Visoli, aí sim ele me colocou de volante, e daí eu fiz uma taça muito boa, a copinha de 2004, foi quando eu subi profissional. Se eu não me engano, foi o Cafu que disse que não importa o instrumento, ele só quer estar na banda, né? Isso bem se aplica a você. Exato, porque eu via que os meninos tinham muita qualidade na minha posição. Só que teve essa brecha, eu tive que ir. Bem ou mal, eu tive que ir. Só fiquei no São Paulo por causa disso, senão não ficaria. E o Visoli já tinha deixado isso bem claro para mim, pro meu tio. Eu não ficaria no São Paulo. Só que eu fui me adaptando, trabalhei ali da forma que, né, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, e fomos, deu certo e, bom, a história todo mundo sabe, né? E como que foi essa volta para sua posição? Você pediu para voltar ou foi meio que natural porque sabiam que você era volante antes? Não, na verdade, como eu falei, eu fui para zagueiro primeiro, né? Sim. A gente jogava com 3 zagueiros, eu fui primeiro para zagueiro. Porque daí, todo mundo quer jogar no São Paulo. Aí foi começando a chegar lateral direito bom. Aí foi azedando para mim, né? Aí azedou para mim, né? Aí eu fui migrando para zagueiro. E falou: a gente joga numa posição. Pô, você tem uma qualidade tática muito boa. Você é muito inteligente taticamente. Eu vou testar você aqui, você tem um bom passe, uma boa saída de bola, então eu vou fazer a iniciação das jogadas com você. Quando a gente não tiver a posse de bola, você vai fazer a nossa cobertura e tal, você tem uma leitura de jogo muito boa.
O Visório foi iniciativa dele, ele que viu isso em mim, entendeu? Ele viu essas qualidades em mim para eu poder jogar nessa posição, né? Na função de líbero, né? Que o pessoal chama de líbero, né? Nessa função aqui. Mas foi ele que teve essa visão, não foi um pedido meu, não foi nada. Depois, no Sub-20, de novo com ele, aí também foi iniciativa dele, nunca foi pedido meu. Eu tava dançando conforme a música, tava jogando, aí foi iniciativa dele de novo me colocar de volante. Eu tive um trabalho físico, muscular muito grande no ano de 2002, 2003. Eu fiquei muito forte, sequei muito mesmo, muito diferente do que eu tô agora, que eu engordei muito depois que eu parei de jogar. Eu fiquei muito forte, fazia um treino de musculação muito, muito bom, sequei, estava com uma velocidade muito boa, de combate muito bom. Aí foi que ele me colocou de volante. E em um ano trabalhando de volante, 2003 fizemos um Campeonato Paulista Sub-20 bom, e a taça de 2004 fomos para a final, e daí me destaquei com essas características e foi aí que eu subi profissional. Muito legal. Pog, pode perguntar. Renan, você está falando da sua subida aí profissional, como que foi? Como que chegou a notícia para você e como que foi seu primeiro contato com o elenco? A notícia chegou para mim, cara, quando a gente estava em Santo André, num domingo, a gente passou, não lembro se a gente passou das quartas de final para a semifinal, a gente classificou, não tô lembrado agora, cara. Só que foi num domingo e o Cuca tava naquele programa que tem na Gazeta, cara, de domingo à noite, o Mesa Redonda. Mesa Redonda. Só que eu não tava assistindo, mas meu irmão tava assistindo. E daí perguntaram pro Cuca, né, dessa copinha, o São Paulo tá indo bem, quem que você pensa aí? Você pensa em aproveitar alguém no time principal? Ele falou, porque na época, em 2003, já tinha jogado no profissional Flávio Santos, o Tardelli, o Ed Carlos, o zagueiro, e mais um, e o Marco Antônio. Daí ele falou, eu penso em aproveitar os que já estavam ano passado e desceram só para jogar a copinha, e mais o Renan. Esse menino tem se destacado bem, eu tenho visto jogos e eu vou querer observar ele no profissional também. E meu irmão estava assistindo o programa. Daí meu irmão me contou. Essa foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha chance de ir profissional. Sem esquecer que eu ainda não tinha contrato profissional. Quando eu joguei a taça, eu não tinha contrato. Eu ganhava ajuda de custo. Ganhava acho que 200 conto por mês, 250, acho. Não tinha contrato profissional. Então, o São Paulo corria o risco de me perder, vamos dizer assim. Depois da taça eu poderia ir para qualquer clube. Tanto que a diretoria do Corinthians veio me procurar. Que eu faria um contrato, que eles fariam um contrato comigo, mas que eu jogaria ainda no Sub-20. Eu tinha mais 2 anos de Sub-20, né? Que eu jogaria no Sub-20. Só que eu não... hipótese alguma, né? Não queria, e logo depois a diretoria de São Paulo, logo depois da taça, a diretoria de São Paulo me chamou, a gente fez o contrato e uma semana depois eu subi profissional. O começo é muito complicado, porque você só vê os caras pela televisão, né? Eu via o Rogério, eu via quem mais tinha? O Luiz Fabiano, eu via os caras só pela televisão e eles se tornaram os meus companheiros. O Rogério me orientava, o Rogério pedia a bola, os caras pediam a bola. Isso você imagina para um menino como torcedor, daqui a pouco você tá ali junto com os caras. Eu sentava, o meu armário era do lado do armário do Rogério. Então, para mim, o começo é difícil, esse primeiro contato, esse período de adaptação aos treinos também, que são completamente diferentes, a intensidade, a força é completamente diferente do treino da base. Na época agora acho que está um pouco mais equilibrado, mas na época era uma diferença muito grande. Então, tudo isso leva um tempo de adaptação, de preparação. O pessoal teve muita paciência comigo, o pessoal da parte física, o Cuca, né, responsável técnico na época, ele teve muita paciência comigo e foi o primeiro de oportunidade para mim. Só que foram momentos difíceis, jogadores que me ajudaram muito
outros jogadores que não me ajudaram em nada. Enfim, eu tive que tocando a ficha com força e correndo atrás do meu sonho. Quem foi o que mais te ajudou? Que você falou que teve alguns que ajudaram, alguns que não. Quem foi a pessoa que mais te ajudou nessa adaptação? Não foi o que mais me ajudou, assim. Tiveram alguns que me ajudaram muito. Mas um cara que teve do meu lado, me apoiando, por incrível que pareça, foi o Alexandre. Não sei se vocês lembram do Alexandre, o volante, o neguinho, o Rottweiler. Ele me ajudou muito. E, assim, na teoria eu era a concorrência direta dele, né? Porque é exatamente a mesma posição. E ele me ajudou muito mesmo. Eu vejo que você tem muita qualidade. Faz assim, calma, o processo não é esse, vai pra lá, não vem pra cá. O cara que me ajudou muito mesmo. E eu sou muito grato a ele. Como outros, o Fábio Simplício também ajudou bastante. O Rogério ajudou, né, com o seu exemplo de liderança, que é fantástico. O Lugano, o Fabão, o Gustavo Neri ajudou muito. Eu não tinha condição ainda de comprar chuteira, e ele me dava a chuteira para eu lacear. Quando eu ia devolver, ele falava que a chuteira era minha. Sabe, os caras que me ajudaram muito assim no começo, nesse processo de adaptação. Boa, Guidão, pode perguntar. Boa, fala, Renan. Queria saber aí, claro, você fez parte de um dos times mais vitoriosos aí do São Paulo e tal. Então eu queria saber como é que é fazer parte desse time e alguma história de bastidor aí. Você falou que ia fazer uma resenha aí com a gente, contar alguma história da hora que aconteceu lá nesse período aí, o pessoal, os doidão lá, Luiz, esse pessoal todo lá. Tem um monte. Vamos lá, participei de um período da história do São Paulo, das mais vitoriosas da história, podemos dizer assim, né? Nós, num ano, conquistamos 3 títulos. E se não fosse aquela roubalheira pro Corinthians ser campeão brasileiro em 2005, quem sabe a gente pudesse brigar pelo título, no mínimo brigar pelo título. A verdade é essa. Então, foi um ano espetacular, cara. De um grupo maravilhoso. A gente tem um grupo até hoje no WhatsApp com os jogadores de 2005. Né? Um time muito fechado. Nosso time era muito unido, sabe? Era um time que todo mundo andava pro mesmo lado, corria pro mesmo lado, não tinha vaidade. Tinha uma cobrança do caralho, mano. Era uma cobrança pesada, um treino, uma cobrança pesada mesmo. Mas sempre com companheirismo. Acabou o treino, acabou o jogo, acabou. Entrava no vestiário, abraçava, trocava ideia na moral. Quando era dia de treino, a gente ia pro botequim tomar uma cerveja, ia, mais da metade do time. Isso fez com que a gente formasse aquele time campeão, certo? Grandes craques, não tinha, na minha opinião. Tinha jogadores de muita qualidade. O Cicinho estava voando. O Júnior, tecnicamente, era um jogador evoluidíssimo, muito bom. Danilo vivendo uma fase espetacular. O Josué e o Mineiro, casamento perfeito. Eu nunca vi um casal tão perfeito quanto o Josué e o Mineiro. Enfim, uma zaga era porrada pra caramba. Os caras eram pau pra toda a obra. A gente tinha um craque no gol, na minha opinião, mas é goleiro, o que não deixa de ser muito importante, e um craque que chegou e depois chegou na semifinal da Libertadores e que mudou o nosso status, na minha opinião, que mudou o nosso patamar, que foi a chegada do Amoroso. Antes disso, eu tinha a convicção que a gente poderia ser campeão da Libertadores. Quando o Amoroso chegou pro primeiro treino, quando eu vi o primeiro treino do Amoroso, eu falei, nós vamos ser campeão da Libertadores. Com certeza absoluta. Chegou a cereja do bolo. Chegou o cara diferente. Chegou o cara que vai fazer o diferencial no nosso time. E foi de fato que aconteceu. Não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas ali de dentro foi o que eu pude ver, né? Do nosso grupo forte, todo mundo unido, todo mundo corria pro mesmo lado, todo mundo um se matava pelo outro, mas faltava um toque de genialidade, vamos dizer assim, um clique de genialidade que no caso era o Amoroso. Luizão, matador, impressionante, certo? Impressionante. Agora, aquele toque de genialidade
era o Amoroso. E eles se conheciam, já tinham jogado juntos, né? O Amoroso e o Luizão. O Luizão junto com o Júnior no Palmeiras, então eles se conheciam muito com relação a isso, eles se conheciam muito bem, de seleção, enfim. Eu acho que foi isso o diferencial. De resenha boa, deixa eu ver uma resenha maneira aí para contar. E tinha uma galera lá que gostava, né, de dar uns rolê depois, talvez falar o Josué. Gostava não, né? O pessoal gosta ainda. Time que não bebe não ganha, vamos falar não a verdade, ganha. Né? Time que não bebe não ganha. É isso que eu falo. Agora os meninos postam com whey protein, com glutamina, creatina. Pô, as porra soma nada não. O Josué bebia todo dia. Era o que mais corria, pô. Agora quer ficar postando foto de barriga de tanquinho. Era tudo barrigudo, bebia pra cacete, mas descia a porrada. A gente falava, ó, é o seguinte, vamos divertir e tal, mas ó, chegar no treino é pau, mano. É pau, é pra se fuder, pra se matar dentro do campo. Beleza, tá fechado. Pronto, acabou. Antes de uma resenha que eu vou contar do dia da final da Libertadores, eu fui treinado na base do São Paulo pelo Cilinho. E o Cilinho era o técnico dos menudos. Careca, Miller, Pita, Silas, Sidney. Que era aquela rapaziada toda que, porra, só craque. Daí o Cilinho contou uma história pra nós uma vez, que contaram pra ele que na concentração o Careca, o Miller e o Pita, eles estavam bebendo cerveja dentro da concentração. Aí o Cilinho descobriu. Só que no dia do jogo, o Careca fez 2 gols. Ele falou, o que eu fiz? Passei a comprar cerveja pra eles, porra. O cara bebe, faz 2 gols no jogo. Eu passei a comprar cerveja pra ele. Eu quero meus meninos felizes. É isso que eu quero. Porra, é isso que é o meu desejo. Então, se eu ver os meus... Ele falava, se eu ver os meus jogadores no boteco aí em cima, a gente morava em Barueri, lá no Sportville, no sem treinamento do José Roberto Guimarães, treinador de vôlei. Se eu ver os meninos, tinha um boteco bem em cima, assim. Se eu ver meus meninos no boteco, tomando uma cerveja, no outro dia, treinar direitinho, no dia do jogo fizer gol, eu vou lá pagar cerveja pra vocês, pô. O Cilinho contava muita história boa, cara, muita história legal. O Cilinho foi um cara que aprendi bastante com ele ali na base do São Paulo. Um cara meio que folclórico, assim, né? Meio, né? Mas, porra, incrível. E ele foi muito importante também para a história do São Paulo, né? Com todos esses jogadores aí que fizeram parte da história do São Paulo. Bom, eu vou contar a história da final da Libertadores, que é a seguinte. O Josué, ele estava naqueles meses ali, maio, junho e julho, o Josué teve um problema sério no tornozelo. E ele só jogava os jogos da Libertadores. E eu jogava os do Brasileiro e treinava. Eu treinava no lugar dele no time titular, jogava os jogos do Brasileiro e ele só ia para os jogos da Libertadores. Aí no dia da final, na hora do intervalo, tava 1-0 para nós, o Atlético já tinha perdido um pênalti, né, o Fabrício. Daí na hora de voltar, eu falei... Antes ainda, o Rogério juntou a gente para subir, né? Então, o Rogério ia começar a falar, o Juvenal lá da ponta, lá de dentro do vestiário gritou, mais 500 mil! Puta que pariu, mano. Então o Rogério falou assim, precisa falar mais alguma coisa? Não, vamos lá fazer nosso trabalho. Eu puxei naquela cabeleira ruim do Josué, falei, Josué, vem cá, filho. Viu? Quando nós fizer 2-0, finalzinho do jogo, 3-0, pede pra sair, pô. Porque eu ganhava 3 mil. O bicho era 60. Certo? Se eu entrasse no jogo, eu ia ganhar 60 mil de bicho. Meu salário era 3 mil. Eu falei, Josuca, pede pra sair, eu entro pra eu ganhar esse bicho aí. Não, papai, você já tá todo fudido, tornozelo tudo arrebentado, cara. Não, papai, fica tranquilo, deixa comigo, papai. Beleza. 2-0, 3-0, 4-0, o fila da puta não pede pra sair. Aí quem pediu pra sair? Pediu pra sair. O Luizão entrou o Tardelli, o Amoroso entrou o Souza e o Júnior entrou o Fábio Santos. Ah, beleza. Mas campeão da Libertadores, tá bom, cara. Beleza.
Acabou o jogo, eu entrei no rumo do Josué, entrei no campo correndo no rumo do Josué. Papai, campeão, pô, abraçamos. Falei, é campeão, mas sabe, tá me devendo 20 mil. Você não pediu pra sair, porra. Você tem pedido pra sair. Não, fica tranquilo, depois eu te dou os 20 mil, fica tranquilo. Tá me devendo até hoje. Quando ele assistir, ele vai estar sabendo que tá me devendo 20 mil. Época de pandemia, nós estamos tudo fodidos, cara. Preciso de 20 mil, Josuca. Você tá rico, cara. Sensacional. Fica o apelo. Sensacional. Pô, me ajuda, Josuca. Já que a gente tá nesse clima de contar a história, eu vou pedir pra você contar outra, que eu vi em uma outra entrevista que você deu, que já faz um tempo, que foi sobre o Lugano cobrando um jogador que tava de resenha com os jogadores do rival, que acho que foi depois de um clássico contra o Santos, e ele foi cobrar esse cara depois no vestiário. Você falou numa entrevista pro André Henning, eu acho. Você podia contar pra gente agora, por favor? Não, conto. A gente empatou com o Santos no Morumbi e fomos eliminados daquela... Acho que era a Copa Mercosul na época, não era a Copa Sul-Americana ainda. Bom, não lembro. Nós fomos eliminados pro Santos, que a gente perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano, na Vila de 1-0. E na volta foi 2-2. Então nós fomos eliminados. E depois do jogo, o Lugano viu esse jogador tirando foto com o Renato, com o Elano, abraçado, dando risada e tal. E o Lugano, porra, perdia um jogo, era alguém que tinha morrido, era velório, quebrava a porta. Porra, era foda, mano. Se alguém fosse conversar com ele, agredia. O Lugano era foda, mano. Era embaçado, cara. Era, nossa, ficava 2 dias sem olhar na cara de ninguém. Porra, e ele viu esse cara dando risada com os jogadores do Santos no saguão do Morumbi depois do jogo, cara. E o técnico era o Leão. O que aconteceu? Ele falou depois, no dia seguinte, no treino, na volta, ele falou pro Rogério, reunião só jogador hoje. O Leão odiava isso, de fazer reunião só jogador. O Leão não deixava. Só que ele foi, conversou com o Leão falou, ó, beleza, fomos eliminados ontem. Alguma coisa esse gringo deve ter pra falar pra esse povo aí, né? Deixa quieto, faz, pode fazer. Ele fechou as portas e CT de São Paulo, vestiário, não sei se vocês já foram, se vocês conhecem, é um quadrado assim, fecha as portas, é um quadrado, é um retângulo, melhor dizendo, fechado, onde ficam os armários dos jogadores. E é um retângulo assim. Fechou, é que nem octógono, não tem pra onde você sair, velho. Se comer um pau ali e sair jogador no soco, não tem pra onde correr, mano. Daí, o Rogério começou, né? O Lugano pediu pra gente fazer essa reunião aí, ele quer falar alguma coisa. Daí, todo mundo sentado, cada um sentado no seu caixa, assim, no seu armário, todo mundo sentado, né? Ele foi pra cima desse jogador e falou, você é um filho da puta. E do jeito do Lugano falar, né? Porque ele nunca fez questão de aprender o português, nunca fez questão que ninguém entendesse o que ele fala, né? E também não faz questão de entender ninguém também. Você é um filho da puta. Enquanto eu fico lá chorando em casa, me fudendo em casa, você tá dando risada no vestiário com o jogador do Santos. Seu filho da puta, não sei o quê. Esse jogador falou assim, bem baixinho. Filha da puta é você. Pra quê? Sabe quando você fala pra você mesmo? Filha da puta é você. Porra, pra quê? O Lugano ouviu, é o quê? Foi pra cima do cara. O cara ficou assim, ó, com os pedalinhos, sabe? O Lugano em cima dele assim, ele aqui, ó. Sorte desse cara aí, que o Fabão e o Lugano tava do lado. O Fabão e o Grafite tava do lado. E os negão seguraram o Lugano, senão ele ia tomar um pau feio ali, viu, cara? Mas depois, já na hora do treino, isso foi antes do treino, depois na hora do treino já fizeram as pazes, já... esse rapaz aí, esse jogador aí ficou zoando o Lugano e tal, ficou brincando com o Lugano e apazigou, né? Mas, rapaz, foi pesado o negócio ali, viu? O Lugano era foda, o comprometimento dele, a cobrança dele, porque ele deixava tudo, né? Deixava tudo, o treino era jogo e jogo guerra, pra ele não tinha diferença, ele trabalhava demais, então ele exigia o mesmo dos outros, né? Mas graças a Deus eu não tive problema com ele. Tinha um preparador físico lá no São Paulo, o Serjão. Ele era auxiliar, né, do Carlinhos Neves. E ele me chamava de Luganinho, porque eu treinava do mesmo jeito que o Lugano. A gente sabia da nossa, vamos dizer assim, da nossa limitação em algumas coisas, na parte técnica principalmente. Então a gente tinha que compensar de outro jeito. A gente tinha que, ser o melhor em outras coisas. E a gente fazia isso. A gente ia jogar contra o Santos, misericórdia.
Tá louco. Como o Lugano não gostava do Elano, velho? Jesus, amigo. Eu queria matar o Elano, velho. Queria matar ele. Dá até dor do Elano, cara. Por quê? Por que queria que ele matasse ele? Cara, eu não sei porque que não lembro que começou a história dessa rixa aí deles. Não sei se foi alguma entrevista do Elano. Daí nós fomos jogar contra o Santos no Morumbi, no Brasileiro, e nós, em 2004, e nós ganhamos do Santos. De 1-0, o time do Santos muito bom, Robinho, pá, time do Santos pesado. Elano jogando muito bem, Ricardinho. Eu, naquele jogo, eu marcava o Elano, tava marcando o Elano, né? Daí de vez em quando o Lugano falava pra mim, Índio, deixa pra mim. Daí ele ia dar uma rasgada no Elano. Daí ia levantar o Elano e ia... Hoje você tá fudido, filha da puta. E eu, caralho, muchacho. Que porra é essa, mano? Não, hoje eu vou acabar com a vida dele. Beleza. Daí eu cheguei pra marcar o Elano de novo. Eu falei, o que tá acontecendo com esse gringo aí? Eu falei, ó, o que tá acontecendo eu não sei. Mas hoje, Elano, você escolhe. Que é eu ou o Lugano. Você tá fudido hoje, mano. Vou descer a porrada em você. Porra, pediu pra sair no intervalo. Não, no intervalo não voltou mais. No segundo tempo não voltou mais. Descer uma porrada nele, velho. Lugano era foda, mano. Lugano de vez em quando, porra, lembra o carrinho que ele deu no Gerra lá, porra, no Mundial? Não foi expulso porque Deus não quis, cara. Tá louco. Porra. Tem uma na semifinal contra o River no Morumbi, que misericórdia, cara. É que o menino foi inteligente e pulou, que se pega, quebra a perna do rapaz. O Lugano era foda. Um dia ele quase saiu no soco com o Grafite no treino. O Grafite estava suspenso e treinou no time reserva. E como eu já falei, o Lugano não tinha diferença se era jogo, se era treino. Era do mesmo jeito, porrada do mesmo jeito. Veio uma bola pro Grafite fazer o pivô assim e o Lugano foi dar um carrinho por trás no Grafite. Porra, e o Negão, meu, porra, forte pra cacete. O Negão taludo e os dois... Aí começaram a discutir dentro do campo. Porra, o Grafite, ô, muchacho, não precisa disso, cara. Porra, é treino, não sei o quê. Beleza. Quando acabava o treino, a gente ia fazer o alongamento em volta da piscina que tem lá no CT. E a gente foi fazer. Tava num canto da piscina lá o Lugano. E do canto de cá tava o Fabão. Tava o Grafite conversando com o Fabão, conversando com os caras e falando do Lugano. Porra, você viu o que o Lugano fez, cara? Não sei o quê. E o Lugano ouvindo lá do lado de lá. E só que eu tava mais próximo do Grafite. E quando ele ouviu, ele levantou, o Lugano levantou e falou, você tá falando de mim, Grafite? Fala pra mim. Eu imediatamente fiz o quê? Pulei pra dentro da piscina. Eu falei, eu não vou comprar essa briga não, velho. Eu já caí pra dentro da piscina, eu falei, isso que se mata lá fora. Não, mas daí o Fabão entrou no meio e tal. Porra, mas você imagina uma briga do Grafite e do Lugano, mano. Ia dar um negócio bom ali, mas deu uma discussãozinha legal ali, rapaz. Mas eu me joguei logo pra dentro da piscina. Pô, você falou Lugano e Grafite. Quando tinha Lugano e Luiz Fabiano, então? Ah, dava uns negocinhos, mas eles quase nunca treinavam assim, um contra o outro, a maioria das vezes, mas dava umas briguinhas também, Teve um treino, cara, um treino de bola parada, né? Em 2004. E o time titular tava cobrando escanteio, né? E eu tava no time reserva, eu tava defendendo. E eu fui marcar o Luiz Fabiano. Eu que marcava o Luiz Fabiano. Daí com marcação individual, você sente o cara, né? Você bota o braço no cara, fica aquela palhaçada, aquele agarra-agarra. Daí o cara suado, né? Porra, meu braço escorregou nele assim, bateu aqui no coelho dele. O Luiz Fabiano usa aparelho, né, mano? Cortou a boca dele tudinho por dentro. Falei, puta que pariu. Fudeu. Cara, eu falei, porra, Luiz, desculpa aí, cara. Foi sem querer. Juvenil, filha da puta, eu vou te matar, seu desgraçado. Falei, porra, Luiz, foi sem querer, cara. Você viu que escorregou, a hora que você foi movimentar, a hora que você foi arrancar, mano. Eu fui pra te acompanhar, escorregou, até tá fudido, eu vou te quebrar. E soltou o coletivo, porra. O Luiz Fabiano tava aqui, eu tava lá do outro lado, para. Caralho. Esse cara era retardado mesmo. Cara retardado mental, velho. Doido lá, porra. Doido. Ai. Mas é bom ter esse retardado no time, né? Oi? É bom ter esse retardado aí no time. Bom. De vez em quando tem... todo time tem que ter uns loucos. Senão... Tem. Se tiver só os bonzinhos só, não dá liga não, filho. Tem que ter os loucos.
Os que dá porrada, os que compram a briga do treinador, sabe? Os que preferem ajudar na briga a bater o pênalti. Exato, tem que ter isso aí mesmo, senão tá morto. Nosso time tinha um pouquinho de tudo. Tinha um cara que era bonzinho, que era mineirinho, tá tranquilinho, na dele. Tinha uns retardados que tomava todo dia, mas treinava pra caralho também. Tinha de tudo. Vai, Pog, pode fazer uma pergunta. Continuando as nossas histórias aí que você está contando, você acabou sendo demitido da Portuguesa por ir ao Morumbi assistir um jogo de São Paulo. Como é que foi essa história aí? O que aconteceu mesmo? Eles não alegaram isso, mas de fato foi o que aconteceu. 2016, quando eu fui num jogo da Libertadores contra o Trujilhanos, né, da Venezuela. O São Paulo ganhou de 6-0. Eles interpretaram como uma falta de respeito, um desrespeito da minha parte ter ido no jogo do São Paulo como torcedor, sendo jogador da Portuguesa. O que eu continuo, toda vez que eu falo sobre isso, e afirmo e reafirmo que, na minha opinião, não foi uma falta de respeito. Eu não deixei de treinar, não deixei de concentrar, não deixei de ir a um jogo para ir assistir o jogo de São Paulo. Não, era um momento de lazer, um momento de folga. Tem gente que gosta de ir para a noite, tem gente que gosta de ir no teatro, de ir no cinema. Naquele mesmo dia teve gente que foi pro samba e foi treinar direto. E eles não falaram nada. E eu só fui assistir o jogo de São Paulo. E eles acharam falta de respeito, entendeu? Sempre que eles estavam 5 meses de salário atrasado comigo. Mas isso é respeito. Falta de respeito é eu ir no Morumbi. Bom, eu não entendo o sentido da palavra respeito, então. Acabou que eu fui mandado embora. O problema do pessoal da Portuguesa é que eles são muito burros. Porque um clube tão bem localizado, na minha opinião, como é a Portuguesa ali, o estádio do Canindé, enfim. Um clube no qual não é rival de ninguém. A Portuguesa não é rival do São Paulo. Eles se acham. Mas pro São Paulo, a Portuguesa não é um rival. Pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos não é um rival. Todos têm um carinho. Eu acredito que vocês 5, vocês gostariam de ver a Portuguesa num outro patamar, pelo menos numa Série B. É um clube que todos têm um carinho. E trata a Portuguesa como luzinha, não de uma forma pejorativa, e sim de uma forma carinhosa, vamos dizer assim. Tanto que quando eu fui no jogo, eu fiquei assistindo o jogo num setor do Morumbi, lá na arquibancada azul, e pô, as pessoas começaram a me conhecer e tal, e vieram, tiraram foto. E tinha um grupo grande de torcedores que sempre vão ao jogo juntos, e que eles falaram, né, pô, quando começar o Brasileiro da Série C, que era o que a Portuguesa estava disputando no ano, pô, a gente vai juntar nosso pessoal e ir para lá no Canindé, dar uma força, pô, a Portuguesa tem que subir, não sei o quê. E a Portuguesa se achando rival de todo mundo, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Sem esquecer que eu só fui a esse jogo, eu só ia, eu não fui só nesse jogo do São Paulo como torcedor. É que esse jogo, o menino do UOL tava lá e gravou e deu a repercussão que deu. Quando eu jogava no Guarani, em 2010, e o Guarani jogava a Série A, eu morava no mesmo lugar que eu moro hoje. E eu não fui em nenhum jogo de São Paulo. Porque eu jogava contra o São Paulo, eu jogava o mesmo campeonato que o São Paulo. Então aí na minha opinião, seria no mínimo deselegante eu ir num jogo. Agora, jogando pela Portuguesa, disputando a Série C, a A2 do Paulista. Então, se tudo desse certo na vida da Portuguesa, só em 2 anos poderia enfrentar o São Paulo. Pô, continuo afirmando que não foi, na minha opinião, uma falta de respeito eu ter ido nesse jogo. Mas, enfim, fui demitido por causa de ter ido nesse jogo. Então você não se arrepende de ter ido? Negativo. Me arrependo, faria tudo de novo. Negativo, não tenho arrependimento nenhum. Eu tava sem receber, pô. Os caras me mandaram embora, eu botei na justiça, vou receber 3, 4, 5 vezes mais. Não me arrependo de nada, eu já tava sem receber mesmo, pô. Até porque também foi uma baita vitória, né? 4 gols do Calheri, 6-0. Foi espetacular. Foi um jogo, o Calheri fez 4, o João Schmidt fez 1
E o Kelvin, se eu não me engano, fez 6-0, jogo espetacular. E eu também gosto de ver futebol. Acabei de assistir aí Liverpool e Crystal Palace. Eu gosto de ver futebol de uma outra perspectiva, sabe? Você vendo de cima e você vendo jogadores do nível de um jogo de Libertadores, né? Apesar que o time era meio fraquinho, né? Mas ver o São Paulo, ver os jogadores da minha posição jogando, né? A tomada de decisão deles, o que eles fazem em determinadas situações. Eu ainda era jogador profissional, isso seria bom para eu aprender também, né? Naquele dia, acho que, se eu não me engano, jogou da minha posição o João Schmidt e o Hudson, se eu não me engano. E também nessa intenção, sabe? Pô, ver um joguinho, cara, vamos aprender com os caras, ver posicionamento, ver... Isso tudo a gente aprende, você vendo de uma outra perspectiva, você vendo lá de cima. A televisão, muitas vezes não, a televisão tem uma tomada que ela não pega o campo todo, você não vê o ambiente todo, certo? Então, quando a bola tá lá no ataque, eu não tô vendo a ação da defesa na televisão. Quando a bola tá na defesa, eu não tô vendo a ação do ataque. Então, eu estando no estádio, vendo daquela perspectiva, para mim naquela época, hoje é muito importante, naquela época era muito mais. Também, mas não entenderam dessa forma. Eu fui me explicar, não entenderam dessa forma. Achou que foi falta de respeito. Então eu falei, então tá bom. Então, e os 5 meses de salário? É o quê? É respeito? Às vezes que eu tive que passar na padaria, comprar pão pro time inteiro, pros cara comer alguma coisa antes do treino. É o quê? É isso que não entrava na minha cabeça. Mas naquele mesmo ano, a Portuguesa caiu da Série C pra Série D. E não foi culpa minha, porque eu não joguei nenhum jogo. Então, eu ter ido no jogo do São Paulo não foi um erro, não. Certo. Guidão, você quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Eu queria te perguntar, Renan, você falou aí de você ter ido no estádio e tal, se você tem alguma história da hora com o torcedor de São Paulo, e já aproveitar que eu tenho uma história com você, que eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, e eu fui no jogo do São Paulo e Santos lá em Mogi, lembra? Que foi campeão paulista. Sim, sim. Aí acabou o jogo, você tava lá todo mundo comemorando, você jogou a camisa, eu ia pegar a camisa, entrou um filho da puta na frente e pegou, meu. Fiquei puto, mas... ia pegar a sua camisa. Pô, mas você tinha 8 anos, você era pequenininho, o cara foi mais ligeiro, né? Então. Cara, todo dia quase tem, porque quando eu vou, antes eu paro no bar, né? No bar que eu paro sempre, no Vila Saad, ali na João Saad. Então, todo dia tem resenha, todo dia encontro meu pessoal lá, né? Que no começo era um negócio assim, pô, eu posso tirar. Hoje se a gente se cumprimenta, se abraça, e aí, beleza? Pode, e fala da vida, e fala de tudo. Hoje somos amigos, aí a gente sobe junto pro estádio, perto da hora do jogo. Sempre tem uma coisinha ou outra. Depois volta pra lá tomar também, volta pra lá beber, lá depois do jogo. Já encontrei massagista lá, o massagista do São Paulo, já encontrei lá no bar depois do jogo, a gente ficou até 4 horas da manhã tomando. Porque nosso time ganhava. Os caras hoje em dia saem, vai tomar açaí, aí a conta não fecha. A conta não fecha. Tem jeito. Mas os caras, eu tô brincando, né? Porque os caras, hoje em dia, na nossa época, não tinha celular, né, cara? Essas coisas de tirar foto. Hoje em dia, todo mundo tem uma porra que tirar foto na mão, né? Aí se vê o cara no bar, numa fase mais assim, né, cara? Aí vai falar... Porque também a gente fazia tudo isso porque o time tava ganhando, né? Que se estivesse perdendo, também não ia fazer porra nenhuma, né? A gente só ganhou naquele ano lá. Então, a gente podia ir pro botequim tranquilo, que os caras até pagavam pra nós a cerveja. Agora, quando a fase tá ruim, faz quantos anos São Paulo não ganha porra nenhuma? Faz 8 anos. 8 anos São Paulo não ganha. Se o torcedor encontra nego no boteco aí, dá merda, mano. Os caras saem no soco, velho. Mas em 2005 vocês ganharam tudo, então bebeu o ano inteiro, dava pra beber por uns 3 anos também depois. Pô, não, bebemos pra caramba. Você tá bebendo agora também, velho? Não, agora é água. Muito legal, muito legal. E você falou da despedida do Rogério, foi uma festa, não tem outra palavra, foi do caralho. E eu tive a oportunidade de estar naqueles lugarzinhos do lado do campo, sabe? Atrás da placa de publicidade. Sim. Então eu queria saber qual foi o sentimento de você poder participar dessa festa, porque na minha opinião foi sensacional. Acho que um dos melhores momentos que eu tive relacionado a futebol em toda a minha vida. Porra, incrível.
Para mim foi, como jogador, tirando os títulos da Libertadores e do Mundial, foi minha maior emoção como jogador. E o Rogério, ele é tão fantástico, ele é tão fora da curva, ele é tão acima da média, que no dia da despedida dele, ele homenageou todos os jogadores, chamando para entrar no campo individualmente, para a torcida aplaudir. Isso é incrível. Ele não precisava ter feito isso. Perdeu mais de meia hora, vamos dizer assim, com isso. Entrou primeiro os de 92, 93, depois os de 2005, certo? E para no fim entrar ele e aquela festa que a torcida fez incrível, aquilo tudo muito, muito bem produzido. Cara, foi, depois do título da Libertadores e do Mundial, minha maior emoção, cara. E eu, agradeço ele até hoje, cara. Depois disso aí eu mandei uma bíblia para ele, não mandei um texto para ele, cara. Porque o que ele proporcionou para nós ali, não tinha necessidade nenhuma, para te falar a verdade. Você foi convidado, vai participar do jogo. Participa do jogo, tchau, obrigado, segue a vida. O jogo foi 8 horas da noite, nós chegamos 1 hora da tarde no Morumbi, passamos o dia inteiro junto. Eu fiquei lá até 4 horas da manhã. Entendeu? Então, ele proporcionou para nós uma festa incrível. Para ele deve ter sido muito especial, muito emocionante e tal, né? Tudo que ele fez pelo clube. Mas para nós também foi uma festa muito legal, muito importante para nós que participamos, né? Porque, querendo ou não, nós estivemos numa das estrelas vermelhas que tem na camisa do São Paulo, cara. Isso é para pouquíssimos, né? É para 23 vezes 3, eu que sou meio ruim em matemática, é 69. 69 jogadores do São Paulo estão dentro dessas estrelas vermelhas aí, sabe? Então, isso é motivo de muito orgulho e praticamente todos estiveram lá, né? Naquele dia, com raras exceções, né? Exceção sentida o Tele Santana, que já não estava mais entre nós, né? Pô, mas você imagina eu ver o Tele, porra, eu vi ali jogadores que Raí, Miller, Valber, eu sempre gostei muito do trabalho do Valber, Toninho Cerezo, e fora os meus companheiros de 2005, entendeu? Então, o Danilo não tava, o motivo é óbvio, o Fábio Santos, se eu não me engano, tava jogando no México, o Christian ele mora em Portugal hoje, também não tava, o Grafite acho que tava na Europa também, enfim, mas a grande maioria... Desculpa? Cicinho não tava também. Cicinho tava na Turquia, acho que tava jogando na Turquia. Então, salvo essas exceções aí, a grande maioria, o Guilherme, muitos jogadores, cara. A grande maioria dos jogadores estavam ali, né? Então, foi um dia inesquecível, cara, um dia incrível para nós. Imagino. Gemirras, tem alguma pergunta para fazer? Tenho. Renan, só de ouvir você falar, assim, fica muito claro que o São Paulo foi a coisa mais marcante, assim, da sua vida profissional, como é muitos outros atletas também, de ver essa coisa em comum, que o São Paulo marca muito a vida de todo mundo. E você jogou entre 2004 e 2005, ainda muito novo, mas você teve contrato com o São Paulo até 2010, é isso, né? Você foi emprestado para outros times, mas por esses 5 anos, depois de você ter atuado pela última vez pelo São Paulo, né, oficialmente, você, mesmo se destacando em outros times, que nem o Atlético Mineiro, por exemplo, outro time muito grande, você não recebeu mais oportunidade no São Paulo. Você sente alguma mágoa? Por que você acha que faltou essa vontade? Não, o Juvenal não gostava de mim. É simples, o Juvenal não gostava de mim, não gostava do meu futebol, vamos dizer assim, né? Não era... Acredito que não seja nada pessoal, nem profissional, porque disso aí ele não tem o que falar de mim. Não tinha, né? Já não tá mais também aqui para se explicar, vamos dizer assim. Mas eu não gostava do meu futebol e eu queria jogar, E todas as vezes que eu saí de São Paulo, foi com a intenção de voltar, que vou ali ganhar a tal da experiência, que o pessoal fala, né? Vou ganhar a experiência, volto e como você falou, todos os lugares que eu saí, até 2010, eu joguei, fui titular. No Vitória, por exemplo, com 23 anos, eu fui capitão do time e nunca tive a chance de voltar.
foi, respectivamente, Juventude, Cruzeiro, Al Ittihad, da Arábia Saudita, aquele time que a gente jogou na semifinal do Mundial, Vitória e Atlético Mineiro. Todos com a intenção de ir arrebentar e jogar como eu joguei e voltar. E como eu fui titular por todos esses anos nesses clubes, eu acho que eu pelo menos merecia a oportunidade de fazer parte do grupo. Nunca tive a pretensão, a presunção de falar, não, tem que ser titular de São Paulo, não. Até porque tinha jogadores ali de altíssimo nível. Mas eu acho não, tenho certeza absoluta que eu tinha condição de fazer parte do grupo. Sim, e você fez 2004 e 2005, né? Então não tinha muito motivo para você não fazer isso. Eu tinha condição de fazer parte do grupo, de ser peça importante do grupo, como fui nesses 2 anos, e nunca tive a oportunidade. Eu vim saber depois que era por causa do Juvenal. O Marco Aurélio me falou que era por causa do Juvenal, que o Juvenal não gostava e tal, enfim. Aí eu quis, meu contrato acabava no fim de 2010, aí eu pedi para rescindir mesmo. Ainda fui emprestado para o Guarani para jogar a Série A em 2010, depois acabou meu contrato e eu segui minha vida. Uhum. E você ficou sabendo isso que era do Juvenal enquanto você ainda estava com o contrato com o São Paulo? Ou sim. Foi depois? Tá? Sim. Ainda enquanto eu tinha contrato com o São Paulo. Só que daí, quando eu era emprestado, eu fazia as minhas exigências também. Para não continuar no clube, eu quero ir, mas quem paga meu salário é o São Paulo. Porque na época o São Paulo não atrasava salário, hoje eles atrasam. Né? Eles não atrasavam o salário, então eu falei, eu vou, mas quem paga meu salário é o São Paulo. Beleza. Aí era a minha exigência para ir, eu ia. Aí foi pro Guarani, o último empréstimo, depois já acabava o meu contrato já. Aí eu segui minha vida. E Renan, você ficou muito frustrado por não receber essas oportunidades depois de 2005 e ver o time de São Paulo ganhando o tricampeonato brasileiro? O quanto te impactou você não estar fazendo parte daquele time, desse momento histórico? Ah, cara, eu fiquei assim chateado. Eu acho que eu poderia fazer parte do plantel desses 3 títulos, quem sabe? Não sei, eu tinha contrato, né? Nesses 3 anos eu tinha contrato ainda com o clube. Eu acho que eu tinha condição de fazer parte. Então, bate ali uma frustração. Eu tenho títulos muito importantes pelo São Paulo, né? Paulista, Libertadores, Mundial. Mas eu acho que eu poderia ter, pelo menos um brasileiro ali, eu poderia ter estado presente ali, ter feito parte do grupo, né? Eu converso eu tenho um contato muito grande com o Leandro, né? Com o Leandro Guerreiro. Eu converso direto com ele sobre isso, né? Que eu poderia ter feito parte de... Ele participou de 2 títulos, né? O de 2008 ele não estava mais, mas ele participou de 2006, 2007. E ele mesmo fala, pô, você poderia fazer parte do grupo fácil, porque eu fui para outros clubes e joguei, fui titular, no Atlético Mineiro fui titular, joguei mais de 50 jogos em 2009 no Atlético, né? No Cruzeiro, fui para a seleção do Campeonato Mineiro. Enfim, mas quando o Juvenal era complicado, cara. Quando ele gostava de você, porra, você podia fazer a merda que fosse, malandro. Você tava dentro. Agora, quando ele não gostava, você podia fazer chover que você tava fora, velho. O Juvenal era meio complicado nesse sentido. E... Bom, já foi, já passou. Ficou no passado um pouco de tristeza, não de mágoa, nem de... Mas... Se não era, eu tinha que seguir minha vida, eu tinha que seguir minha carreira. Tem gente que depende de mim, eu tinha que seguir minha vida, pô. Né? Eu tinha que seguir minha história no futebol. Claro que eu gostaria que fosse junto com a história do São Paulo, a história recente, que acho que a última história de alegrias do São Paulo é essa, né? Até 2008, apesar do título lá de 2012, mas acho que de alegria mesmo, de prazer, de satisfação de você ir ver o time jogar, acho que a última parte é ali, né? Sim. Luca, quer fazer alguma pergunta? Bom, Renan, você falou um pouco dos bastidores da Libertadores. Eu queria saber um pouco dos bastidores da festa do Mundial. Quem comandou a comemoração? Como que foi desde lá do Japão até voltar pro Brasil ser recebido aqui? Não teve a gente ia todo mundo junto, e a gente fez uma festa todo mundo junto mesmo, sabe? Menos o Mineiro foi descansar, o Mineiro tá cansado.
Tem aquela história do computador do Mineiro. O resto tava todo mundo, geral. Tomando, regaçamos. Meu companheiro de quarto no Japão foi o Danilo, né? Foi o Manso. 20 dias junto com o Manso. Porra, tá acabando o mundo e ele naquela tranquilidade dele. Pô, o Manso é fantástico, mano. E a gente, quando a gente ganhou o título, quando a gente chegou no hotel, na verdade, tinha uma sala toda preparada para nós lá, um jantar, porra, cerveja, uísque. Foi a primeira vez que o Juvenal, acho que na vida dele, me deu um abraço, olhou na minha cara. Pô, Danilão tomando uísque com o Juvenal, fumando charuto. Pô, foi engraçado pra caralho. Só que daí começou a juntar muita gente, cara. Muito torcedor, muita gente dentro dessa sala, cara. Daí eu não sei quem que teve a ideia de falar, ó, vamos subir, pô. Vamos pegar um quarto de alguém lá, vamos encher de cerveja a banheira com gelo e vamos ficar no quarto só a gente. Levamos o troféu lá pra cima. Fazemos foto, ficamos lá. E foi o que nós fizemos. Subimos, tomamos pra caramba. Tanto que a saída do Japão, a saída lá do hotel, acho que, se eu não me engano, era 7 horas da manhã. Lá, o horário do Japão, né? E eu e o Danilo ficamos tomando até 6h30, pô. Daí eu falei, Manso, mas caramba, a saída é daqui a pouco, cara. Vamos pelo menos tomar um banho pra viajar, né, cara? Eu fui, pô, tomar um banho rapidinho. Já não precisava mais voltar de terno, nada. Aí voltamos. A chegada aqui no Brasil foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É uma coisa que é a maior comemoração de um clube que eu já vi na vida. Só se compara ao do título da Seleção Brasileira de 2002, que daí é de uma dimensão muito maior, né? Por causa parou em vários estados e tal. Agora, de um clube, quem sabe se o Flamengo tivesse sido campeão esse ano, a torcida tivesse feito uma festa parecida, né? Ou maior ou parecida, não sei. Mas até hoje eu nunca vi nada igual. Quando nós chegamos, todo mundo morto, né? Pô, passamos a noite inteira do jogo bebendo. Paramos em Frankfurt, ficamos não sei quantas horas em Frankfurt, bebemos. Chegamos a Moroso, vamos lá conversar com o povo lá. O Moroso falava alemão, né? Fala alemão. Vamos lá no aeroporto, tomamos, porque tinha um hotel lá pra gente ficar. Se eu não me engano, a gente ia ficar 6, 8 horas lá. E tem um hotel dentro do aeroporto, só que ninguém ficou no hotel. Aí fomos beber no aeroporto, bebendo. Aí no avião, eu tenho medo de avião, eu não consigo dormir em avião. Passei a viagem inteira sem dormir, chegamos aqui tudo morto, cara. Aí o delegado da Polícia Federal entrou no avião, ele falou, ó, gente, o que vocês compraram lá no Japão, o que vocês trouxeram, vai passar tudo. Pô, a Moroso comprou mais de 10 computadores, pô, nunca vi isso na vida. Moroso tá de sacanagem. Aqueles computadorzinhos, na época, aquele Sony Vaio, sabe, aqueles notebook pequenininho, a Moroso trouxe uns 10. Acho que ele tava fazendo rolo com os computadores. Ele falou, ó, que vocês compraram, que vocês trouxeram, eu comprei só uma máquina fotográfica, pô. Você quer, sabe, pô... Tinha um pau pra dar no gato. Daí, ó, que vocês compraram, passa. Tem mais de 10 mil São Paulinos esperando vocês aí. Vocês são campeão do mundo. Porra! Descemos o avião, já subimos naquele caminhão lá, naquele trio elétrico, né? A gente olhou o aeroporto assim, ó, parecia uma arquibancada. Tinha um morrinho assim, parecia arquibancada, mas lotado de gente. A gente passou bem perto deles. Teve gente que acompanhou o caminhão do aeroporto até o Morumbi. A gente saiu de manhãzinha dali, do aeroporto, chegamos no Morumbi no fim da tarde. Teve gente que acompanhou até o fim. E a gente ia jogando água pros caras, né? Lá de cima do caminhão, a gente ia jogando água pros caras. E os caras andando atrás, pô. Incrível, incrível. Espetacular. A festa, pô, paramos São Paulo, na verdade, né? Passamos no centro da cidade, fomos na prefeitura, então... Nós literalmente paramos a cidade de São Paulo. Literalmente paramos a cidade de São Paulo. É uma emoção também muito grande que a gente viveu ali. A chegada no Morumbi, né, aquele mar de gente ali na praça, a hora que o caminhão tá descendo até embicar para entrar ali no portão 1 do Morumbi. Né, e quando a gente entrou, tinha uma espécie de um protocolo para seguir, né? Tinha um tapete vermelho que levava até um palco mais ou menos no meio do campo. E eu já estava meio cheio de Danone na cabeça também. Eu já fugi do protocolo.
já fui pro símbolo que fica a lateral do campo e sem combinar nada, meu irmão tava lá, sabe? Sem combinar. Ninguém, não é aquela época que a gente ia dizer, pô, a gente se encontra lá no símbolo, tá? Não tinha, eu só sabia que alguém da minha família tá me esperando lá para ir embora. Mas não sabia que ele tava lá no símbolo, eu fui lá no símbolo, sabe? A hora que eu cheguei, ele veio perto de mim, em cima do símbolo. Porra, emocionante pra caramba isso daí, né, cara? E, bom, repito, foi a maior festa que eu vi de uma torcida fazer para a chegada de um clube. Incrível que a torcida do São Paulo fez naquele dia. Não, eu queria saber qual que era a expectativa, o pensamento de vocês antes do jogo contra o Liverpool. Eles eram um time que não levava gol, tudo mais, um grande campeão da Europa. Como que vocês estavam lidando com tudo isso? Na minha cabeça vinha só fudeu. Como que nós vamos ganhar desses caras? Porra, nós fomos ver o jogo deles da semifinal contra o Saprissa. Eu nunca vi um jogo daquele, vendo de cima, nunca vi um time assim, tão alinhado, tão perfeitamente traçado as linhas, a qualidade e tal. Isso que poderia ter sido o Milan, né, do Kaká lá. Então. E na minha opinião seria pior. Seria muito mais difícil, eu acho. A gente, como torcedor, a gente compartilha dessa opinião também. Mas ia ganhar também. Eu acho que o time do Milan era muito mais forte que do Liverpool. Com certeza. Eu acho. Concordo. E não sei como eles conseguiram, foi heróico aquela virada, não, aquele empate, né, com o Milan e depois a vitória nos pênaltis. E a gente viu ali, porra, um olhava pra cara do outro, a gente assistindo o jogo ali e falava assim, puta, mano, como que nós vamos ganhar desses caras, velho? Fudeu, os caras são muito bons, mano, os caras... Fudeu, velho. Só que o Paulo Autuori, porra, um dia antes do jogo ele fez uma preleção, cara, muito... Mostrou o vídeo lá do time dos caras, os pontos positivos, que eram muitos, os pontos negativos, que eram poucos. Meia hora de vídeo editado, daí ele falou, sabe o que serve isso aí? Nada. Liverpool é o caralho, nós vamos pra cima dele, gente carioca falar, sabe? Liverpool é meus culhões, Gerrard meus culhões. Gente carioca falar, o Paulo falava assim, né? Ele fala assim, né? Porra, aquilo foi contagiando, cara, foi emocionando, foi arrepiando, eu vou pro caralho, velho. Nós vamos ganhar desses caras, porra. Nós vamos fazer história, pô, nós vamos botar uma estrela na camisa do São Paulo, malandro. Que se foda, porque os caras eles vêm com um sapato alto, né? Os times europeus, né? Que vão disputar o Mundial, eles vão com uma soberba e tal. Ele falou, não, tá louco, né? Vamos botar pra fuder nesses caras aí, mano. Nós temos jogador de qualidade, nós temos aí um Amoroso que faz uma diferença da porra. Cicinho já tá vendido pro Real Madrid, o cara tá voando, tá uma confiança incrível. Josué Mineiro, parece que eles têm 18 pernas, corre pra 3 do time. Não, nós vamos ganhar desses caras, mano. Se fuder, vamos botar pra fuder nessa porra aí, mano. E aquilo contagiou a gente, porra. Teve nego que chorou na preleção do Paulo, cara. Foi de arrepiar mesmo. Mas sempre nessa intenção emocional, sabe? Motivacional. Não de ficar pontuando, ficar ali, o Liverpool faz isso, ó que bonito, ó que legal, fudeu, como que nós vamos ganhar? O caralho. Ele nunca, gente, porra, vai ser difícil. Difícil porra nenhuma, nós vamos botar pra fuder, mano. Nós temos que ser fudido. Nós vamos ter que ser fudido, nós vamos ter que ser impecável, nós vamos ter que ser concentrado 100 minutos, 1 segundo de distração os caras podem decidir, mas nós temos condição de ganhar e nós vamos entrar em campo para ganhar. Pô, o jogo que a gente fez, principalmente no primeiro tempo, ele foi reprisado aí há um tempo atrás aí na Globo, um mês atrás mais ou menos. O primeiro tempo, a gente jogou melhor, na minha opinião, a gente jogou melhor que o Liverpool. No segundo tempo, aí já é meio que natural, como a gente estava 1-0 na frente, que eles pressionariam para tentar o empate e a virada, enfim. Graças a Deus não conseguiram. O Rogério teve uma noite, na melhor noite da vida dele, né? Acho que nem quando ele fez os filhos dele, ele estava numa noite tão inspirado.
Mas, enfim, foi uma noite incrível, foi um dia incrível. E a gente acabou que entrou para a história, que entrou para a história do clube, mas a princípio, assim, aquela história toda, 11 jogos sem sofrer gols, só que a gente via as notícias na internet também de uma soberba, nosso time é imbatível, nosso time é isso, nosso time é aquilo, e aquilo vai mexendo com o brilho do cara, né? Vai deixando o cara, né? Porra, é foda você ficar ouvindo essas merdas, né? Ficar engolindo essas... Não. Só que quando os dois times estavam entrando em campo, fileirado assim, um do ladinho do outro, assim, ó, eu tava sentado aqui do lado no banco. Tava aqui o banco, o nosso banco era aqui do lado esquerdo, e os dois times entrando aqui pelo meio do campo. Rapaz do céu, a hora que eu olhei os dois times entrando. O Josué parecia uma criança. O zagueiro dos caras, o norueguês, desse tamanho assim, o Josué parecia uma criança. Eu falei, Jesus amado. Era o Ípia, né? É, esse aí mesmo. Porra, Sissoko no meio. Xabi Alonso. Gerra. E os caras tudo alto, tudo grande, tudo forte. Eu falei, Jesus amado. Olha os caras, o tamanho dos caras. Não dá pra ganhar esses caras, Jesus. Eu no banco frio, filha da puta, eu tremendo, mas eu tremendo de medo e de frio. Falei, nossa senhora, é o Jesus amado. Só que não, os caras, pô, Josué parecia que tinha 3 metros de altura. Tá louco. Nunca vi correr tanto. E nunca vi beber tanto também. Esse ano vocês beberam, né? Pelo que você falou. Eu queria saber, pra torcedor, foi muito foda os impedimentos, os gols anulados do Liverpool. Como que foi a sensação dali de dentro? A cada gol, o que vocês falavam? Fudeu. Pô, tomamos um gol. Só que, pô, o Bandeira foi incrível, né, cara? Porque era uma distanciazinha de, sei lá, 10 centímetros. Pô, o Bandeira foi... Porra, foi fera mesmo nesse jogo, cara. Só que quando saiu o gol, até você confirmar, ver que confirmou que não foi, e graças a Deus também que nenhum deles... todos estavam impedidos, né? Que senão ia dar um bafafá dos outros torcedores que nunca serão e tal, então enfim, mas ia dar um bafafá do cacete, né? Graças a Deus que nenhum deles de fato, que todos eles de fato estavam impedidos, mas pô, o que coaparou o coração mesmo foi na defesa do Rogério da falta, porque eu tava aquecendo atrás do outro gol, foi no gol da direita e eu tava aquecendo atrás do gol de lá. E você olhando assim, eu vi a bola lá dentro. Juro por Deus. Eu vi a bola lá dentro. Quando o Rogério pegou, eu falei, não tem jeito, não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque foi uma falta perfeita, né? E o Rogério foi mais perfeito ainda. E para quem não sabe, não sei se todos sabem, o Rogério jogou esse Mundial machucado. Ele jogou com a lesão séria de menisco, tanto que quando a gente chega, ele faz a cirurgia, né? Quando a gente chega de volta no Brasil, ele faz a cirurgia. Só que o Marco Aurélio falou para ele, né? Falou, Rogério, não tem o que fazer, nós já estamos aqui. É um Mundial de clube. Se fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo do Campeonato Paulista, eu ia falar para você, ó, para e vamos operar, vamos ficar 20 dias parados. Agora nós estamos aqui, você quer que eu fale o que para você? Vamos tratar, fortalecer, tacar pau, meu. Só que lá um frio do cacete. E assim, eu também tenho problema no joelho, tenho cirurgia de joelho. Na época eu tava purinho, tava só o suco, 20 anos, tava voando. Você não sente frio, você não sente nada. Só que quando você tem um problema no joelho, o frio potencializa muito essa dor. E pro goleiro é pior ainda, porque o goleiro cai muito, né, nos treinos. E o Rogério não tava com força para levantar quando ele fazia um trabalho, que ele tinha que cair, levantar, cair pro outro lado, levantar. Ele tava sem força. Ele não tá com força, porque doía muito, obviamente, nesse movimento de se levantar e se posicionar em velocidade, né? Com tudo isso com muita velocidade. Ele praticamente não treinou faltas lá no Japão, treinou muito pouco, o que ele treina muito. E a lesão do Rogério é muito também de tanto que ele trabalhava, né, cara? Nessa batida na bola. Então, a perna de apoio sempre em rotação. O joelho de apoio, o joelho esquerdo, no caso, sempre em rotação. Isso aí não tem jeito. Desgasta cartilagem, desgasta o menisco. E, enfim, fora que goleiro salta até muito mais do que os jogadores de linha no dia a dia, de treino.
cai muito, então o impacto é muito grande para um goleiro. Só que ele estava no maior sonho da vida dele, né, cara? Ele tinha passado tudo isso como um coadjuvante, como reserva, e ele mesmo diz, né? Ele queria viver tudo isso protagonista, e ele foi. Ele mudou não só a história dele, como demais a minha, ele ajudou a mudar também, porque a partir daí, até hoje, eu joguei 2 anos e pouco, 2 anos e meio no São Paulo, e hoje eu sou conhecido como o Renan do São Em E joguei em vários outros clubes, e até hoje eu sou o Renan do São Paulo. E muito antes de saberem que eu era já torcedor de São Paulo, desse evento aí da Portuguesa e tal. Todo mundo já, pô, Renan do São Paulo. Bom, nós vamos trazer para cá o Renan do São Paulo, o Renan do São Paulo. Quando eu fui pro Joinville, o Renan do São Paulo, não o Renan do Cruzeiro, o Renan do Atlético Mineiro, o Renan do Atlético Paranaense, o Renan do Sport. Eu joguei em todos esses times, mas eu era o Renan do São Paulo. E o Rogério ajudou a colocar esse sobrenome em mim. Sim, inclusive ele conta que a falta do Gerrard, ele inverteu a barreira para poder pular do lado que ele estava aguentando pular, né? Por causa do joelho. A barreira ele inverteu. Ele conta isso. Uhum. Guidão, pode perguntar. E ele, além de fazer aquele jogaço, ele fez gol no Mundial machucado também, né? Então, que homem. Fez um gol na semifinal. Então, ele é... o cara é incrível. Vocês, apenas como torcedores, né? Não eu como torcedor, mas tendo vivido o outro lado também, né? Tendo estado lá dentro, eu tenho uma visão. Vocês como apenas torcedores, não sei o que vocês pensam, mas eu não vejo ninguém acima dele como ídolo assim do São Paulo. Eu não consigo ver alguém acima do Rogério. Eu sempre falo também que se o Rogério tivesse jogado na Europa, o cara ia ser considerado o maior da história, o maior goleiro. Só que lá vem. Como jogou aqui no São Paulo, a galera não dá o reconhecimento devido, eu acho. Ele, não tenho dúvida nenhuma, que é um dos maiores goleiros da história do futebol. E ele pegava muito, mas com certeza o diferencial dele era fazer gol. Ele decidia muito para nós. O Rogério me deu muito bicho, pô. Vários jogos, 1-0, gol de pênalti, gol de falta dele. As quartas de final da Libertadores contra o Tigres, ele fez 2. Encaminhou a nossa classificação já para a semifinal. Poderia ter feito 3, perdeu um pênalti. Então, eu acho que se ele tivesse jogado na Europa e feito por 2 anos só o que ele fez no São Paulo, ele teria um reconhecimento muito maior, você não tem dúvida não. Sim. E Renan, você fez parte aí do São Paulo vitorioso, como a gente falou e tal. Como é que é para você acompanhar o São Paulo hoje em dia? O que você acha que vai ser aí quando voltar, né? Quando voltar a jogar? O que está faltando para ganhar um título? Você acha que esse ano vai? Bom, perguntinha difícil, hein, cara? Falar em título eu não consigo falar. Não consigo te afirmar. Eu acho que vai. É difícil, cara. Agora, uma coisa eu posso te afirmar. Isso eu posso te afirmar e eu tenho observado. Esse ano no Morumbi eu fui em quase todos os jogos. O São Paulo está jogando muito melhor. E isso muito por causa do Diniz. Eu espero que o Raí, que o Lugano, não sei quem que é o filho da puta que manda naquela porra lá, segura o cara. Entendeu, não? Eu acho que um pouco antes da parada da pandemia, o São Paulo tava conseguindo aliar performance com resultado. Um estava caminhando muito perto do outro. No final das contas, o importante é o resultado. Mas eu acho que estava muito próximo a performance do resultado. Tanto que o último jogo antes da pandemia foi a vitória num clássico, com 2 gols do Pablo, o que também é um prejuízo muito grande. O menino estava sem confiança e ele faz 2 gols no clássico, dá a vitória para o São Paulo e quem sabe ele conseguisse dar uma guinada, dar uma embalada e pumba, para. A volta agora é difícil falar, porque todos voltam do zero. São mais de 3 meses sem atividade. Para um jogador de futebol, isso é uma vida. Mas ele estava treinando em casa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O treino do dia a dia, do trabalho no CT,
da intensidade com os companheiros. Não tem nada a ver do cara fazer abdominal em casa. Não sei se o cara tem casa de 5 mil metros quadrados para correr num campo. Não tem nada a ver. É diferente. Então, 3 meses parados sem a prática do futebol, de fato, é muito tempo. Então, todos voltam do zero. O que eu posso falar antes da pandemia, eu via assim, o time muito bem, com bons olhos para as competições à frente, né? Vai ser campeão. É difícil falar, cara. É difícil falar de título. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo está num momento espetacular. Jogadores. E quando a gente fala de pontos corridos, é difícil você tirar o título desse time, entendeu? De time assim, que tem um grupo muito forte, jogadores muito decisivos. Falando em pontos corridos. Agora, falando em mata-mata, era bem possível você conseguir um título. E eu esse ano, eu tava com muita esperança na Copa do Brasil, cara. Tá com muita esperança mesmo. Porque, para mim, como torcedor, a pior derrota que eu tenho como torcedor de São Paulo é a Copa do Brasil 2000. E eu tava... agora já não tô mais. Tô já mais pé no chão. Não é que eu não vai ganhar, não tem chance. Mas agora eu tô mais pé no chão. Por quê? Todos voltam do zero. O Corinthians tava fudido, meu. Antes da parada. O Corinthians tava fudido. Só que agora volta tudo do zero. Vai ver o cara ali... consegue em um mês de treino ali implementar o trabalho dele e evoluir o rendimento do time. Mas naquele período o Corinthians estava fudido, o Corinthians estava assim, o São Paulo estava assim. A verdade é essa. O Santos estava meia boca, o Palmeiras estava tendo um rendimento satisfatório também. Agora o São Paulo estava numa evolução incrível. Agora o que eu acho que o São Paulo tem que ter é a estabilidade para o Diniz trabalhar. A impressão que a gente tem do Diniz no São Paulo é o seguinte: se ganhar, continua, se perder, tá fora. Ninguém pode trabalhar assim. Eu não sei o que vocês fazem no da vida, mas, ninguém consegue trabalhar com a arma na cabeça. Se eu errar essa conta aqui, fudeu, morri. Ninguém pode trabalhar assim. Eu acho que o São Paulo, o que tá faltando para o São Paulo, e já fazem alguns anos, é convicção de planejamento. Porque planejamento todo mundo tem. Só que no primeiro tropeço, o planejamento já vão fazer outro planejamento. Não. Nosso planejamento é esse. E faça chuva ou faça sol, nós vamos nele. Convicção de planejamento. No ano passado, se eu não me engano, no começo de 2019, o treinador era o Jardine, né? Isso. Efetivaram o Jardine. Passado 2 meses, mandaram o cara embora. Mas peraí. Precisaram de 2 meses para ver que o cara... Não, cara, não é assim. Se resolveram fazer o planejamento do ano com ele, é com ele que nós vamos até o fim do ano, porque ele contratou os jogadores que ele acha que entram no sistema dele, no planejamento que ele tem como trabalho tático técnico. Aí você manda embora, vem o treinador que não gosta desse cara. E aí? Aí que o clube perde dinheiro, porque tem que mandar o cara embora, porque tem que emprestar o cara e pagar salário. É nisso que os clubes se perdem. Tá me entendendo ou não? Então, o Diniz começou esse ano, não começou? Contratou quem tinha para contratar, que não foi muito. Mandou embora quem tinha que mandar. É o grupo do Diniz. Vamos com ele, porra. Ele conhece os jogadores. Ele conhece a característica dos jogadores. Vamos com ele até o fim, porra. Aí no fim do ano a gente vê o que nós tivemos de resultado com esse planejamento. Pô, a gente conseguiu um título paulista e uma vaga na Libertadores. Muito bom. Segue, Diniz. Vamos fazer o planejamento 2021 agora. Quem você acha que nós temos que recolher? Pimba, manda embora. Quem você acha que nós temos que contratar? Nós temos isso de dinheiro para contratar. Ó, temos que contratar o Messi, Cristiano Ronaldo. Beleza, contratamos. Mais 1 ano para você. Porque senão, não pode ser assim. Na primeira derrota, opa, peraí, não serve. Futebol não é feito assim. São raras exceções. Que foi a do Flamengo com Jesus. Sem esquecer que o Flamengo tá com muito dinheiro e o Flamengo trouxe em um ano, ele tirou 2 jogadores de time grande da Europa. O Rafinho e o Felipe Luiz. E jogadores de defensivos, não jogadores ofensivos. Então, aí fica mais fácil discutir a coisa do longo, médio prazo e curto prazo. Certo ou não? Agora,
A gente vê exemplos, o Klopp no Liverpool, falando de um outro patamar. O Klopp demorou 3 anos para ganhar o primeiro título pelo Liverpool. E a primeira temporada dele, o Liverpool terminou em 7º ainda no campeonato. Imagina. E mandaram o cara embora? Não. Se acontecer isso no São Paulo, vai mandar o Diniz embora. Não só no São Paulo, qualquer clube do Brasil, os caras mandam embora. É outro, não serve. 7º lugar para mim não serve. Porque no Brasil todo mundo tem que ser o primeiro, só que joga 20. Não esquecer, joga 20, joga só. O Arsene Wenger no Arsenal, eu sou adepto do Arsenal na Inglaterra, eu gosto do Arsenal. Tô fãzaço dele também. É um time que tem muitos anos que não ganha porcaria nenhuma também. Ele passou 6 anos sem ganhar um título. E eu falo com propriedade porque o meu ex-empresário é um americano, o Richard Law. Eu parei de trabalhar com ele porque ele virou o CEO do Arsenal. Então eu falo com propriedade porque ele me contava as histórias. O Arsenal passou 6 anos sem ganhar um título. Mas em compensação, vendeu, em venda de jogadores nesses 6 anos, foi mais de 500 milhões de libras. Numa empresa, num contexto, num planejamento final da empresa, isso é fantástico. Jogador que ele revelou, que o Arsene Wenger revelou e foi vendido. A Fábregas foi vendido para outros clubes. Em 6 anos deu 500 milhões de libras. Então, para a empresa, isso foi satisfatório. O que para o São Paulo não deixa de ser satisfatório. Pô, eu lancei o Antony e nós conseguimos com ele 100 milhões. Porque se não tivesse lançado o Antony, querendo ou não conseguiria 100 milhões com ele. Ou eu estou falando besteira? Com o Igor Gomes, com o Militão, enfim. Alguém tem que dar o start, alguém tem que chamar o menino da base, botar no profissional, confiar e botar o menino para jogar. Então tudo isso é resultado também. É claro que isso aí eu posso estar falando besteira para vocês, porque torcedor vê o resultado lá dentro do campo. Só que o começo da merda que o São Paulo está hoje, financeiramente falando, começou quando o São Paulo ganhava tudo, na gestão Juvenal Juvencio. Para quem não sabe, a merda de tudo, porque assim, o São Paulo não fez merda esse ano que está devendo 200 milhões, não, vem de muitos anos atrás. E o começo dessa merda vem na gestão que o São Paulo ganhava tudo com o Juvenal Juvencio, entendeu? Então, por isso que eu falo que planejamento é a primeira coisa, a médio e longo prazo. Se eu fosse o presidente de São Paulo, eu chegava assim, gente, é o seguinte, chegava para torcer e falava assim, gente, 20 milhões de torcedores, não sei quantos são os milhões de torcedores de São Paulo no Brasil. Paciência. 3 anos, nós vamos brigar para não cair, nós vamos se fuder, nós vamos se bater aqui, mas em 3 anos eu vou botar o São Paulo com as contas em dia, tudo certinho. Daí vocês podem me cobrar que nós vamos brigar para título. Foi isso que o Flamengo fez. O São Paulo não pode fazer? A maioria da torcida do Flamengo está no Nordeste. A grande maioria da torcida do Flamengo está no Nordeste. A do São Paulo tá mais centralizado. Por quê? Eu joguei no Sport no Vitória, times grandes no Nordeste, a gente ia jogar na Ilha do Retiro contra o Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do Sport. No Barradão tinha mais torcedor do Flamengo do que do Sport. Então não são esses torcedores que dão dinheiro pro Flamengo. Os torcedores que dão dinheiro pro Flamengo foram os que vão todo dia lá no jogo, estão botando 60 mil toda vez no Maracanã. Entendeu não? Então, na minha opinião, o que falta pro São Paulo atual voltar a ser um time respeitado, porque quando eles entravam para jogar contra a gente no Morumbi, os caras tremiam. Porra, perder de 1-0 é goleada. Nós for no Morumbi perder de 1-0 pro São Paulo é goleada. Hoje, chega time pequeno, chega com todo respeito ao Penapolense vai e joga de igual para igual contra o São Paulo. O Ferroviário de Araraquara, com todo respeito a esses times. Só que esse time tem que vir aqui e ter 20% de posse de bola. A verdade é essa. Só que para tudo isso leva tempo. E eu acho que com o Diniz isso pode dar certo. Desculpa ter me alongado. Não, imagina. A gente gosta de ouvir suas opiniões. Vamos fazer as últimas 3 então para fechar, que já estamos segurando você demais aqui. Pog, pode ir. Continuando essa pegada do que falta para o São Paulo voltar a ser vitorioso, do que você acha que o time de 2005 tinha que falta nesses atuais, desses últimos anos do São Paulo?
Pô, já falei no começo, ir no botequim, tomar cerveja, todo mundo, em geral. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Cara, é difícil você falar quando você não tá lá dentro, né? Quando você não tá inserido no processo. Eu falei muito do que a gente vivia, do que era o nosso grupo, do que era o nosso ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é fundamental, certo? As entrevistas que eu vejo dos jogadores, assim, me parece ser um grupo fechado, um grupo unido, e que compra a briga do treinador, que compra a ideia do treinador. Eu vejo muitas entrevistas do Volpi elogiando demais o Fernando Diniz, já vi entrevistas do Pablo, do Pato, de vários outros jogadores. Hoje, sexta-feira, eu tive a oportunidade de ir lá no Morumbi encontrar o Santiago Trellis e o Vitor Bueno. Eles estavam treinando lá no clube. Depois eu e o Leandro encontramos eles. Você vê que tem companheirismo entre os jogadores, de mesmo fora do ambiente de trabalho estarem juntos, as famílias se conhecem. O principal para começar um time vitorioso é o ambiente de trabalho. Se você não tem um ambiente bom de trabalho, vocês no ambiente de trabalho de vocês, você tá cara virado com alguém, o rendimento não é o mesmo de todos. Você imagina num clube que tem 30 homens, no qual todos acham que são craque, todos acham que tem que jogar, todos acham que tem que ser titular. 11 estão contentes pra cacete, 7 mais ou menos, e o resto tá tudo puto porque não tá indo pro jogo. E mesmo assim, todo mundo tem que correr pro mesmo lado. O treinador tem o papel de fazer todo mundo correr pro mesmo lado. Pô, isso é difícil pra caralho, mano. É muito difícil. E isso é o começo para você montar um grupo vitorioso, um time vitorioso. E aí eu não tô falando se tem craque, se tem o Daniel Alves, se tem o isso, se tem aquilo. Não. A gente já viu o time ser campeão sem ter lá grandes estrelas, sem lá ter grandes referências técnicas, mas de um time que tava todo mundo junto, trabalhava junto, sentia a dor do outro, enfim. E isso eu não posso falar do atual elenco. Eu tenho amizades lá. Por exemplo, que tá no São Paulo hoje, eu joguei com o Pablo, eu joguei com o Anderson Martins, eu joguei com o Reinaldo, joguei com o Hernanes, obviamente, no São Paulo. Quem mais? Acho que eu joguei com mais alguém que tá lá. Bom, enfim, eu conheço esses jogadores. Esses 4 eu conheço. Sei que são de grupo, porra, um morre pelo outro. Agora os outros eu não conheço. Eu tenho a impressão. Eu vejo no Juan Fran um profissional incrível. Agregador pra caramba, é um jogador que você não pode perder. Craque, longe disso, mas é um cara que você não pode perder. Minha opinião. É um cara que pro grupo é fundamental. Vai ser titular o ano inteiro? Não vai. Mas quando precisar dele, ele vai corresponder, vai fazer o papelzinho dele ali, feijãozinho com arroz dele, muito bem feitinho, muito bem, obrigado. Entendeu? É isso que a gente imagina com um grupo vitorioso. Eu participei de grupos que nós ganhamos, participei de grupo que fomos rebaixados, e a diferença de um pro outro é isso. É você entrar no vestiário, olhar na cara do outro, dar bom dia, apertar a mão e saber que você vai virar as costas e o cara não vai falar mal de você. Eu já participei de grupo que nós fomos rebaixados, que um ficava falando mal do outro, ficava falando da mulher do outro. Nós vamos ganhar que jeito? Que tinha ciúme porque um cara chegou de BMW, o outro chegou de Golf, de Polo, de Fusca. Os caras competiam para ver quem tem o carro mais bonito, quem tinha a roda do carro mais bonito. O treinador que achava que o jogador não podia ter o carro melhor que o dele. Vai ganhar que jeito? No São Paulo, não. No São Paulo, o Rogério tinha o Porsche, eu tinha um Polo. E a gente era tratado da mesma forma. A gente corria pro mesmo lado. Só que ele chegava antes, que o carro dele era mais potente. Mas, enfim. a gente andava junto. A gente ia no botequim junto. Aí, agora falando sério. Hoje é mais de se encontrar em casa, com as famílias, né? Naquela época, não. Naquela época a gente saía do treino meio-dia, ficava até 6 horas da tarde no boteco tomando. Daí cada um ia pra sua casa depois. Isso aí é uma parceria do caralho. Aí que você olha na cara do cara, na hora do jogo, e fala, esse eu posso contar. Não é o cara que fala assim, ó,
o Renan, o Josué, o Lugano, o Fabão foram pro boteco. Eu não fui. Não. Ia todo mundo e todo mundo junto. Deu merda, vai dar pra todo mundo. Agora, na hora de comprar a briga, nós vamos comprar todo mundo junto também. É isso. É aqui, ó. União. Se tiver união, tem chance de ser campeão. Senão, não tem zero. Zero. Não tem chance nenhuma. E isso eu não posso dizer porque eu não tô lá dentro. Se eu passar uma semana lá, eu falo pra vocês, ó. São Paulo tem chance de ser campeão. Uma semana eu preciso pra conhecer um vestiário. 16 anos de vestiário. Preciso de uma semana. Uma semana eu sento aqui no meu lugar, eu começo a observar tudo. Eu vou saber quem que é o fofoqueiro, quem que é o traíra, quem que é o leve trás. Eu já conheço tudo. Uma semana. Agora, fora isso, é difícil falar. A impressão que eu tenho é de um grupo unido e que os caras estão brigando pelo Diniz. A impressão que eu tenho. Perfeito. G, penúltima pergunta. Aproveitando esse assunto que você vinha falando da união entre o grupo, mas com o treinador também, que é o que a gente parecia não ver em 2018, né? Tinha uma união muito forte entre o grupo, todas aquelas coisas, Reinaldo, Diego Souza, Chapada do Nenê, etc. Mas com o Aguirre não tinha essa liga, né? E depois ficaram toda essa história do corpo mole, etc. E para minha pergunta aqui é sobre treinadores. Você chegou no São Paulo, subiu pro profissional em 2004. Era o Cuca o treinador? O Cuca. E depois passou Leão, Autuori, etc. Quem que foi Leão, Autuori e Muricy foram os 4 treinadores que eu tive no São Paulo. Em 2010 eu peguei um pouco do Ricardo Gomes. E entre esses caras que te treinaram no São Paulo, por quem você gostou mais de jogar? Eu sou muito grato a todos, tenho um respeito e admiração por todos. O Ricardo eu não vou nem pontuar porque eu não joguei com ele, só treinei. Não cheguei a jogar com ele, então... Mas pra mim foi o Paulo, cara. Pra mim foi o Paulo. É um cara... Foi o que eu falei agora, sabe? Desse negócio de você fazer os 30 correrem por você. Foi o Paulo. Com o Paulo, no São Paulo, eu fui titular, reserva e nem convocado. A vez que ele me deu mais atenção foi quando eu não era nem convocado. Que ele me chamava na sala dele, me mostrava vídeo e tal, e eu assim, sem entender porra nenhuma. Daí um dia eu falei pra ele, professor, não me leva a mal não, mas quando eu tava titular, eu tava jogando, você não me chamava pra ver vídeo, você não me chamava pra explicar, pra mostrar, pra isso, pra aquilo. E agora que eu não tô indo nem pra jogo, você me chama. Ele falou, sabe por quê, Renan? Porque quem tá jogando, eu não preciso motivar. É a motivação natural, o cara tá jogando. Agora eu preciso de você. Você eu preciso. Você daqui a pouco vai ter sua chance. Você vai voltar a jogar, é natural. Uma oportunidade no grupo, todo mundo vai ter. E eu quero você pronto. Eu quero poder contar com você. Então por isso que você precisa dessa atenção agora. Você precisa confiar em mim. E eu poder confiar em você também. Você jogando, quando você está de titular comigo, você treina de um jeito. Quando você está reserva ou você treina do mesmo jeito. E isso eu admiro muito em você. Você trabalha sempre do mesmo jeito, sendo titular, sendo reserva ou nem convocado. E isso eu admiro muito. Por isso que eu gosto muito de você e eu te chamo aqui para te explicar situações, algumas falhas que você tinha enquanto você estava jogando, para você não repetir, porque você vai voltar a jogar. Dito e feito, voltei a jogar, joguei bem, me ajudou muito. Então, é um cara que você morria pelo cara dentro do campo, porque ele te dá atenção. Agora tem treinador que fala o seguinte, o importante é os 11 que tá jogando, o resto, foda-se, bota lá no outro campo para treinar. Jogador odeia isso. Jogador odeia isso. Você tem que dar o mesmo treino que você deu pro principal jogador do time, você tem que dar pro último jogador do time. Ele sabe que ele é o último, mas, pô, eu tô fazendo a mesma coisa que o primeiro. Então eu sou importante. O cara tem que se sentir importante, tem que se sentir inserido dentro de um sistema. Ele tem que se sentir importante dentro do grupo. Que as pessoas olham para ele e falam assim, não, ele é importante. Ele não jogou nenhum jogo ainda no ano, mas ele é importante para nós. E o Paulo fazia isso com maestria, pelo amor de Deus. E só para fechar a minha parte aqui, tem muita gente que eu já ouvi falando assim, que o time campeão da Libertadores do Mundial não era o time do Autuori, e aí tira um pouco de crédito dele na montagem do elenco e de como gerir. O que você pensa disso? Qual que era a sensação de ter o Autuori treinando um time que ele pegou meio que andando, assim? De fato, a montagem do plantel não era dele. A montagem do plantel começou com o Cuca. Sim. O Cuca primeiro trouxe do Goiás, uma leva do Goiás. Inclusive Fabão, Danilo, né?
Fabão, Danilo e Grafite, inclusive ele vindo do Goiás, e outros jogadores. Aí em 2005 o Leão trouxe, e para mim foi a grande sacada do Leão, a grande contratação do Leão, foi o Josué e o Mineiro, os dois juntos. Eles chegaram juntos no começo de 2005, que foi a principal contratação. Chegou o Falcão, chegou mais... Mas as duas principais contratações que mudou foi o Josué e o Mineiro. Fantástico, fantástico. Parecia que eles jogavam junto fazia 10 anos. O Mineiro já tinha idade avançada, né? Já tinha 29, 30 anos, assim. O Mineiro já era um bocadinho mais velho já. O Josué uns 26, 27, não lembro direito, 25. E eles pareciam que eles jogavam junto fazia 5 anos. E com 3 meses eles já foram campeão paulista jogando juntos. Certo? Então, aí foi a grande sacada do Leão. Mas o Paulo Tuori ele não teve participação na montagem do plantel, mas uma participação fundamental na conquista do título. Fundamental, porque poderia chegar um outro ali, fuder com a porra toda e a gente tomar no rabo e não ganhar nada. E não, ele só agregou. Ele manteve um sistema que ele não gosta de jogar, que é com 3 zagueiros, só que ele falou, pra já eu não vou conseguir mudar, eu vou ter que manter os 3 zagueiros pra gente ganhar a Libertadores, depois eu vou tentando mudar o sistema e inserir um outro sistema. E mesmo assim não conseguiu, a gente jogou no Mundial com 3 zagueiros de novo. Entendeu? Então ele foi espetacular, foi inteligente pra caramba e todo mundo adorava ele, todo mundo, o clube inteiro, o CT inteiro. E quando eu falo de um time vencedor, eu não falo só de jogador e comissão técnica não. Eu falo do staff, falo da cozinheira, eu falo do garçom, eu falo do cortador de grama, do faxineiro. Porque esses caras têm que pensar positivo também, porque se pensa negativo é foda. E na nossa época, o que a gente fazia? Bicho. Cada um tira 5, 10% do bicho para dar pros funcionários do CT. O que os caras faziam? Colocava o joelho no chão pra gente ganhar, pô. Por quê? Porque eles sabiam que ia pingar um dinheirinho pra eles também. Certo ou não? Lá tem jogador que não gosta, não gosta. O cara é esse filho da puta aí, tomar que ele machuca. É assim que acontece, a vida é assim, cara. Quando a gente foi sair do CT pra ir pro Mundial, pra ir pro aeroporto, o CT de São Paulo tem quase 70 funcionários. Eles fizeram um corredor assim, até chegar na porta do ônibus, e a gente foi passando no meio, cada um, numa fila indiana, batendo na mão de todo mundo, até ficar assim na frente do ônibus. Daí um porta-voz, um deles falou, né? Sintam-se como se a gente estivesse lá com vocês. A gente vai estar daqui, torcendo muito, orando muito, mas sinta-se como se a gente estivesse lá dentro do campo com vocês. Pô, isso daí pra gente é incrível. Isso também faz muita diferença de um time vencedor. Quando eu digo ambiente, não só o ambiente de trabalho ali, os jogadores e a comissão técnica. Esse ambiente. Eu chegava no CT cedo, eu passava na frente aqui do refeitório, do restaurante. Quando o Praguinha já me via, era o garçom. Praguinha, bom dia, beleza? Quando eu entrava pela recepção, dava a volta. Quando eu entrava no refeitório, o meu pão na chapa tava lá já. Os caras amavam a gente, pô. Os caras tratavam a gente com carinho. Por quê? Por causa disso. Porque eu tô com um problema. Porra, deu uma dor de barriga ali, deu um probleminha ali em casa. Pô, o que a gente pode fazer pelo cara? Vamos fazer uma vaquinha, ajudar a família do cara. Vamos fazer isso. Vamos pegar um bicho inteiro, vamos dar pro cara. A tiazinha tá com problema disso, tá com problema daquilo. Entendeu ou não? Aí isso faz o ambiente ficar leve. Todo mundo trabalhar por você, tá do seu lado, com positividade. Não olhando pra você e falar, que filha da puta lá, não quis dar, recebeu 4 mil de bicho, não quis dar R$200, R$400. Tá entendendo ou não? Essa é a diferença de um time campeão. Certo. E pra fechar, Luca, última pergunta. Beleza, a gente falou muito da sua carreira, eu quero saber agora o que você planeja pro futuro. Você pretende continuar trabalhando no futebol? Se você quer voltar pro São Paulo como diretor, treinador? Bom, voltar pro São Paulo seria um sonho, seria uma honra muito grande, cara. Agora, não como gestor. Gestor não é meu perfil. De forma nenhuma eu conseguiria trabalhar como gestor. E sim na área técnica do futebol. No cheiro da grama, sabe? Sou apaixonado por tática, por treinamento, enfim. Mas, entretanto,
só a minha carreira como jogador de futebol, na minha opinião, não me capacita para nada, para assumir nada, nem base, nem auxiliar, nem nada. Eu preciso aperfeiçoar. Hoje em dia se você for pesquisar, aí tem mais de 300 cursos aí na área técnica do futebol, ou presencial, ou online, enfim. E é o que eu tenho feito também na pandemia, alguns cursos. O pessoal da federação me ajuda muito, o Renato Almeida, o Mauro Silva, eles me indicam os cursos, as palestras, enfim. E é isso que eu quero aperfeiçoar, quero aprender. Enquanto, sendo um pouco repetitivo, peço até desculpa, mas enquanto jogador, eu cuido de uma pessoa só, que sou eu. Eu vou lá, treino, faço meu trabalho e cuido do meu corpo. Agora, como treinador, eu tenho que cuidar de 30, né? A gente já falei bastante sobre isso já, né? Então, isso é diferente. Quem sabe um dia eu pudesse fazer uma espécie de um estágio com o Diniz lá, acompanhar o dia a dia do trabalho, a rotina de trabalho, a dinâmica de trabalho dele. Para mim seria um prazer muito grande. E futuramente, poder trabalhar no São Paulo, na base, qualquer coisa que fosse, seria muito legal, eu ficaria muito feliz. Mas eu tenho um tempo para isso. Hoje, por exemplo, eu não aceitaria. Se alguém de São Paulo chegar para mim, vai lá treinar o Sub-15, eu não me sinto capaz, não me sinto preparado, sinceramente. Apesar de ter já eu consegui planejar uma temporada com um time amador, planejar os trabalhos, o ritmo de trabalho, a intensidade de trabalho e tal, eu conseguiria, mas acho que não é o momento. Preciso de mais conhecimento, aliar tudo aquilo que eu vivi dentro de vestiário como atleta, aliar com conhecimento teórico, que também é muito importante. Eu não sou daqueles que não tem que estudar, eu sou jogador, eu fui jogador, eu sei tudo e o resto é errado. Não, eu sou da opinião que é importante tudo aquilo que eu vivi dentro do campo, experiência de vestiário, mas tem outras coisas muito importantes que eu preciso aprender, que eu preciso ter essa teoria dentro da minha mente para trabalhar melhor. Perfeito. Renan, te agradecemos muito. Sua presença foi espetacular aqui, uma resenha incrível. E desculpa por te segurar todo esse tempo, quase 2 horas de gravação, mas reitero, foi um prazer sensacional. Todos nós gostamos, tenho certeza. E eu queria que você indicasse alguém que você gostaria que viesse aqui também falar com a gente. Pode ser da sua época, sem ser da sua época. Eu gostaria de ouvir o Careca, quem sabe. Não sei se vocês têm essa possibilidade. Não, podemos ir atrás. Careca, acho que seria legal. É um cara muito importante na história do São Paulo. Ed Carlos, da minha época, vai. O Ed Carlos, acho que seria muito legal vocês entrevistarem ele. Eu acho que seria bem bacana a entrevista com o Ed Carlos. Muito obrigado. Valeu, agradeço vocês aí, vocês com diversas possibilidades aí para entrevistar jogadores atuais e do passado da história do São Paulo e me escolheram. E eu fico muito lisonjeado por isso. Agradeço muito pelo respeito, pelo carinho que vocês... E vocês, quando eu digo vocês, eu estendo a torcida do São Paulo, o carinho, o respeito que tem por mim. E é sempre um prazer estar falando do Tricolor. É minha paixão, é meu amor. E eu gosto muito de estar sempre em contato com essa sintonia falando do São Paulo. Com certeza. Muito obrigado de coração. Você é muito querido pela torcida de São Paulo. Mais uma vez, eu agradeço você, Renan. Até mais, obrigado. Viu? Um grande abraço. Amigos do Trica Show, e essa foi a grande resenha com o Renan. Ele brincou, desabafou, falou sério, opinou. Foi sensacional. Não tem palavras para o que foi. 2 horas de gravação, vocês estão vendo aí no tempo do episódio. Obrigado a todos que chegaram até esse final, né? Guerreiros. E só tenho a agradecer a todos vocês e ao Renan e também ao nosso Luca que estava aqui com a gente. Muito obrigado, Luca, por mais uma presença. Muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado ao Renan. Porra, foi demais. Não tem nem o que falar, como você falou, então eu vou deixar o resto das pessoas se despedirem. Valeu, até semana que vem. É isso, valeu, Guidão. Valeu, Veboni. Pô, sensacional a resenha, Renan, gente boa pra caramba. Que venham mais como essas, né, mano? É isso, e valeu, Pog.
Valeu, galera. Que resenha a mais. Que venham muitas outras pra gente aí. É só o começo. Valeu, galera. Muito obrigado, Gemirra. Valeu, rapaziada. Agradeci de novo o Renan. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Foi resenha demais, hein? Resenha demais, irmão. Perfeito. E para você que sentiu falta do nosso Boletrica Show, a gente decidiu não fazer nesse episódio porque, como vocês puderam ver, ficou gigante, uma resenha de quase 2 horas. Então a gente resolveu não fazer para esse episódio, mas nos próximos vão ter de novo. A gente vai trazer as principais notícias da semana nas próximas vezes. Fiquem tranquilos. E sigam a gente no Instagram, que a gente está postando várias coisas legais, vários quadros bacanas, várias novidades. @tricashow, vai lá, segue a gente para a gente ficar cada vez mais perto de vocês. E temos uma novidade. Agora a gente vai começar a postar nossos episódios no YouTube. Para vocês que pediram muito por isso, que não tinham as plataformas principais de áudio, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer uma dessas, agora nossos episódios vão estar disponíveis no YouTube, junto com outros conteúdos super legais, então vão lá, se inscrevam. A gente vai postar no Instagram direitinho qual é o canal para vocês irem lá e acompanharem. Agradeço mais uma vez a todos, até semana que vem e tchau!